eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
foram criados, terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia a todos, a quem ainda não cumprimentei. Antes de mais nada, vamos nos colocar diante de Deus em oração, pedindo a direção dele. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses momentos preciosos que o Senhor nos proporciona. Aceita, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração que te oferecemos. E agora, Senhor Deus, queremos te adorar ouvindo a tua palavra. Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos ter uma compreensão exata da tua palavra, Senhor. Ministra em nós, Senhor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17, versos 20 a 23. Assim diz a palavra do Senhor. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Na minha última pregação, falei que não existe uma igreja perfeita. Mas se existir uma igreja perfeita, uma igreja sem qualquer problema, mudaria eu para essa igreja? Você mudaria para uma igreja perfeita? Julguei necessário ponderar em algumas coisas sobre esta igreja perfeita. Seria eu admitido sem qualquer ressalva nessa igreja perfeita? Sentiria eu um bem-estar ou sentiria eu completamente deslocado e fora do meu ambiente nessa igreja perfeita? E pelo que eu conheço de mim mesmo, se eu for aceito nessa igreja, ela deixaria de ser perfeita. Através dos evangelhos e das cartas apostólicas, nós aprendemos que a finalidade do evangelho é guiar as pessoas
para ter comunhão, uma coinonia com Deus e uns com os outros. E através das Escrituras, aprendemos que a comunidade cristã é o lugar onde, individualmente e juntos, podemos nos tornar cristãos maduros. Comunidade cristã é um lugar onde somos chamados a alcançar a medida da estatura, da plenitude de Cristo, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, verso 13. Desafio esse que todos nós devemos buscar e cumprir em nossa vida cristã. Precisamos sempre lembrar que a existência da comunidade cristã foi idealizada por Deus. E que não devemos furtar de congregarmos, pois ela tem um valor inestimável diante de Deus. O valor da comunidade cristã tem um alcance maior do que fortalecer o corpo de Cristo, que é a igreja, e de levar os crentes à maturidade. É através do caráter e das ações que a comunidade cristã gera um testemunho vivo do poder e da presença de Deus no mundo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 13. Nós sabemos dessas coisas, mas comunidade implica em relacionamentos, e relacionamentos podem causar feridas. Então, por que surgem os conflitos na comunidade? Todas as pessoas têm necessidades. A maioria dos conflitos tem seus motivos em necessidades não satisfeitas. E necessidades não satisfeitas podem gerar reações negativas no comportamento das pessoas, tais como frustração, medo, insegurança, que se manifestam através de atitudes ou palavras. Como cristãos, precisamos lembrar de que ninguém, exceto Deus, pode suprir todas as nossas necessidades. Por que surgem os conflitos na comunidade? Bom, essa pergunta pode levar-nos a sugerir que os conflitos são causados por algum agente externo. Então, eu decidi fazer uma outra pergunta. Por que nós provocamos conflitos na comunidade? O ser humano, criado à imagem de Deus, violou a ordem divina e isso danificou a imagem de Deus nele. E esse dano é conhecido no meio cristão como queda. E é a herança terrível com a qual nós temos que lidar sempre. As consequências da queda afetaram e ainda afetam todas as áreas da vida humana. Não há aspectos em nossa vida, em nossa maneira, a nossa forma de pensar, desejar ou agir, que esteja fora da consequência da queda. Bom, falando em termos bíblicos, de maneira mais clara, tudo está manchado pelo pecado. É por essa razão que o Novo Testamento leva muito a sério o caráter da nossa comunhão na local, ou seja, na comunidade dos cristãos. Nós podemos estabelecer regras de conduta para evitar conflitos. Aliás, essa regra já existe, né? É conhecida como regra de ouro, né? Está em Mateus 7,12. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam para você. Mas vão ocorrer situações que nós não teremos condições de cumprir tudo isso. E a história bíblica é a prova muito concreta disso.
Nós podemos também ouvir os melhores sermões sobre amar a Deus de todo o coração e o nosso próximo. Mas eu tenho dúvida se nós conseguiremos colocar isso em prática 100% do nosso tempo. Mesmo que Deus diga de maneira audível para nós o que nós não devemos fazer, nós continuaremos falhando até o final da nossa vida. Entretanto, nós não podemos racionalizar tudo. Não podemos apresentar uma justificativa para cada falha que nós cometemos. A existência da graça abundante de Deus em nossas vidas não significa licença para pecar. Todos os relacionamentos são complicados, quer sejam as relações entre pais e filhos, maridos e esposas, patrões e empregados, relações políticas ou relações internacionais. A própria igreja, na era dos apóstolos, teve seus momentos difíceis. Atos 6:1 narra que surgiram murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. A igreja de Corinto enfrentou problemas sérios, como divisões e disputas entre grupos. Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo. Problemas graves como litígios que terminavam em ações judiciais contra irmãos também aconteceram na igreja de Corinto. Assim como imoralidade sexual que os próprios pagãos, teriam vergonha. Isso também manchou a igreja de Corinto. Bom, os líderes cristãos também erram. Não gostaria que fosse assim, mas acontece, né? Os líderes cristãos também erram, né? E a Bíblia registrou isso. No livro de Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 14, encontramos a narrativa do confronto entre Paulo e Pedro, quando estavam na cidade de Antioquia. Pedro estava comendo, né, junto com os gentios. E quando chegaram alguns amigos de Tiago, né? Tiago é tido como um dos pilares da igreja, né? Quando chegaram os amigos de Tiago, Pedro começou a disfarçar, né? E como resultado do disfarce de Pedro, né, os judeus que estavam com Pedro imitaram a hipocrisia de Pedro. E Paulo, vendo a atitude de Pedro e dos judeus, deu uma bronca muito, não está narrado, mas detalhes, mas Paulo deu uma bronca em Pedro, né? Para colocar Pedro no caminho certo, né? Vocês podem ler isso depois, lá em Gálatas 11 a 14. Em Atos 15, versos 36 a 39, narra a separação de Paulo e Barnabé, né? Dois grandes homens que serviram a Deus, levando o evangelho para os gentios, né? Barnabé queria levar João Marcos, né, na segunda viagem missionária de Paulo. Mas Paulo ele foi frontalmente contra. Por quê? Porque o João Marcos, né, o Marcos, ele tinha se separado deles na primeira viagem missionária e retornado a Jerusalém. A Bíblia não conta o que aconteceu para Marcos voltar para Jerusalém. E Paulo pensava assim, que não valeria a pena levar João Marcos, né? Ele vai fugir da raia de novo, ele vai desistir no meio do caminho de novo, né? E a discussão o desentendimento entre Paulo e Barnabé, né, foi tão grande que os dois acabaram se separando. Anos mais tarde, quando Paulo já estava preso em Roma, né, ele escreve uma carta para Filemão dizendo: Marcos, Aristarco
Demas e Lucas, né? Esse Marcos, né? O João Marcos, o famoso João Marcos. Meus colaboradores enviam saudações, né? E quando Paulo escreve para a igreja de Colossos, ele escreve assim: olha, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. E na carta que Paulo escreveu para Timóteo, Paulo escreve o seguinte: traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Houve uma mudança bastante grande, né? E Marcos passou um tempo com Paulo quando Paulo estava preso em Roma, né? Podemos notar de que houve uma restauração, né? Por isso, quando nós lemos, né, a vida de Paulo narrada nas Escrituras, o que nós podemos aprender através da vida dele? Nós podemos aprender sobre restauração. Paulo soube dos conflitos na igreja de Corinto e escreve para aquela igreja como restaurar o relacionamento, como restaurar a comunhão. O próprio Paulo, ele se acertou com João Marcos e com certeza também com Barnabé. E pelas cartas que Paulo escreveu, né, Paulo foi o apóstolo que mais escreveu exortações, conselhos, né? Quer sejam positivos ou negativos, né? São exortações, né, onde ele destaca a importância de considerar uns com os outros, ou uns para com os outros. A vida cristã é uma vida de conflitos, pois existe uma nova natureza que batalha contra a velha, né? A Bíblia chama isso, a velha natureza, de o velho homem, e a nova natureza de o novo homem. Por isso, se alguém se diz que é crente em Cristo e não tem conflito com o pecado, esse alguém não nasceu de novo. Bom, comunidade implica em relacionamentos. Relacionamentos podem causar feridas, mas também feridas podem ser curadas pelo amor, né? O apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta à igreja de Colossos dizendo: sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Isso está em Colossenses capítulo 2, verso 2, e Colossenses 3, verso 13 e 14. Nós temos uma história de salvação. Deus agiu em nosso favor. Deus restaura vidas. Deus restaura relacionamentos. Deus restaura nações. O nosso Deus fez maravilhas, faz maravilhas e continuará fazendo maravilhas. E isso deveria inspirar a cada um de nós a buscar a presença de Deus, o nosso Deus, com mais fé e com mais fervor. Deus pode restaurar relacionamentos rompidos, ainda nos dias de hoje. E toda obra de restauração é uma obra soberana de Deus, mas também é fruto de orações fervorosas. Em Salmo 126, 1, existe uma frase muito famosa, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, era como se nós estivéssemos sonhando. Coisas maravilhosas que somente Deus pode fazer em nossas vidas. Vamos pensar um pouco sobre unidade. O texto bíblico que nós lemos lá no início, no versículo 21, diz o seguinte: para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso implica em uma manifestação observável pelo mundo, né? Jesus ora por uma unidade visível, que serve de testemunho perante o mundo.
dentro da comunidade cristã existem diferenças. O problema não é existir diferenças. Faz parte da nossa natureza pensar um diferente do outro. Mas o problema é como nós lidamos com as diferenças. Em Efésios 4:1, nós encontramos o seguinte: andem de modo digno da vocação a que foste chamado. Essa vocação é convite, é um chamado de Deus. Né? Os efésios deveriam conduzir suas vidas de maneira digna do sublime chamado como cristãos. Nós também temos esse chamado. Né? Mas o que seria sublime chamado? Vamos entender esse chamado como sendo o segue-me de Jesus Cristo para todas as pessoas. Andar de modo digno é o mesmo que viver de modo digno. Isso implica em atitude. Por isso, Paulo, ele continua escrevendo em Efésios 4:2 o seguinte: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Eu gosto da Bíblia antiga, né? A versão mais antiga, ela diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito. Não se trata de uma unidade que brota da nossa tolerância. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser tolerante. Não significa isso. Unidade do Espírito. Paulo foi bastante claro quando ele escreveu unidade do Espírito. Quer dizer que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o autor da unidade. No entanto, a palavra de Deus nos aconselha, ou a palavra de Deus nos ordena a preservar a unidade no vínculo ou pelo vínculo da paz, dependendo das versões. O termo grego usado por Paulo e traduzido como vínculo na nossa Bíblia tem um sentido muito interessante. No grego, essa palavra é formada pela junção de duas outras. Né? Quando separadas, né, uma palavra tem o sentido de junto e a outra significa laço, fita, ligamento do corpo, algema, como a algema que prende o prisioneiro, corrente e vínculo, né, propriamente dito. Mas ao juntar essas duas palavras no grego a formar uma única palavra, ela tem um outro sentido. Significa elos e ligamentos pelos quais os membros do corpo humano são unidos. Então, trazendo isso para o contexto de Hebreus, para aquilo que Paulo escreveu, vínculo significa algo que conduz coisas distintas e independentes para uma relação unificada. Veja como é profundo o que Paulo escreveu. Mas também a Bíblia, ela ensina outras coisas a respeito da unidade. Preservar a unidade não significa fazer vista grossa e aceitar tudo que acontece para não quebrar o bem-estar. E a Bíblia é bastante clara nesse sentido. Nós não podemos permitir que falsos mestres distorçam ou quebrem os fundamentos da verdadeira fé cristã. Também não podemos deixar de aplicar disciplina amorosa, quando necessária, quando um membro da comunidade se recusar a se arrepender por um pecado cometido. Tanto Paulo, como Pedro, como Tiago e João, eles nos deixaram exemplos de como lidar com essas situações e preservar a unidade.
Quando eu estava pensando no texto da mensagem, lembrei de dois hinos do nosso cantor cristão. Existem dois hinos que eu gosto muito nesse hinário, né? Um deles, os versos dizem o seguinte, né? Um deles é Deus cuidará de ti. É um hino bastante conhecido, né? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tá? E tem um outro hino que eu gosto muito também, e os versos iniciais diz o seguinte: nem sempre será para o lugar que eu quiser que o Senhor tem que me mandar. Quando nós somos confrontados com demandas sobre o nosso comportamento, qual é a posição que nós tomamos? Conforto pessoal ou confrontamos a nós mesmos? Se nós escolhemos conforto pessoal, é como sempre nós pensássemos assim: Deus cuidará de ti. Mas se nós decidimos confrontar a nós mesmos, será que o que eu estou fazendo é correto diante de Deus? Então, nem sempre será para o lugar que eu quiser que o Mestre me entende mandar. Qual lado nós vamos obedecer? Restaurar relacionamentos e preservar a unidade é incumbência e também responsabilidade de todos nós. E não só dos pastores ou dos líderes. A restauração de relacionamentos e a preservação da unidade, de acordo com as Escrituras, deve nos impulsionar sempre para uma reflexão profunda. E isso pode significar um exame profundo da nossa consciência e também um verdadeiro confronto de nós mesmos, à luz da palavra de Deus, né? À luz da palavra de Deus, para descobrirmos e corrigirmos as nossas falhas. Desistir de fazer isso é dar uma trajetória contrária ao que a palavra de Deus nos ensina. Se nos faltar entendimento correto das Escrituras, ou nos faltar compreensão da vontade de Deus, se nos faltar sabedoria e discernimento, vamos em retidão e fazer aquilo que Deus requer das nossas vidas. Bom, depois de tudo isso dito, como resumir tudo que nós tratamos esta manhã, levando em conta a nossa Imelcamp? Tentei resumir um pouco a minha maneira, tudo isso que nós tratamos esta manhã. Que a Imelcamp seja a comunidade onde verdadeiramente os feridos recebam tratamento e os fragilizados recebam fortalecimento. Que a Imelcamp seja a comunidade enraizada em amor, onde a esperança de cada um seja renovada e a fé em Cristo seja fortalecida. Que a Imelcamp seja a comunidade onde todos lutam para preservar a unidade do Espírito e sejam um em Cristo como Ele é um em Deus Pai. Para que a maneira de viver, a nossa maneira de viver, a maneira de viver, de ser da Imelcamp, seja um testemunho inegável da presença de Deus. Que Deus nos guie, que Deus nos
dê sabedoria, que Deus nos dê entendimento, discernimento, para fazer aquilo que está no coração de Deus. Muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas ações ficam à nossa frente e queremos fazer do nosso jeito. Mas se nós queremos uma comunidade que viva em paz com Deus, precisamos inclinar o nosso coração para a vontade de Deus. E que Deus nos ajude a fazer isso. Vamos orar? Eterno Deus, a tua palavra é simplesmente desafiadora. E muitas vezes sentimos dificuldade, Senhor Deus, para seguir aquilo que o Senhor nos fala, nos ensina. Por isso, ó Deus, rogamos que o Senhor toque o nosso coração. Inclina, Senhor Deus, o nosso coração para ti, Senhor. Para desejar fazer aquilo que está no teu coração, a nosso respeito, ó Deus. Para que nós possamos realizar o teu propósito em nossas vidas, Senhor Deus. Dá-nos sabedoria e força para vivermos dessa maneira, agradando a ti, ó Deus. Enche, Senhor Deus, nosso coração de esperança, renova as nossas forças, fortalece a nossa fé, Senhor Deus, para continuarmos buscando a tua presença, confiando na tua palavra e vivendo conforme a tua vontade, ó Deus. Esta é a nossa oração, o nosso desejo, Senhor, que apresentamos diante de ti, Senhor, diante do teu trono de graça e de glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.